Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Broadcast nas Redes, aqui nas redes sociais da Agência Estado. Eu sou André Marinho, editor assistente de internacional da Agência Estado, e eu estou aqui de volta nesse espaço para a gente poder bater um papo com o Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio e agora sócio sênior da IVE Capital. Olá, Roberto, seja bem-vindo. Muito Olá, obrigado por ter aceitado o André. convite. Olá, André. Olá, companheiros que acompanham o Estado. É um prazer estar com vocês de volta. Bom, a gente tem muito para conversar, mas antes eu quero deixar um aviso. Todo mundo que está nos vendo aí, nos acompanhando, não deixe de nos seguir nas redes sociais, Agência Estado em LinkedIn, Twitter, agora X, né? Facebook. Não deixe de nos seguir para nos acompanhar aí as melhores notícias sobre o mercado financeiro. Mas bom, vamos lá que a gente tem muito papo aí para colocar em dia. Para começar, eu queria lembrar um pouco da trajetória do Roberto Azevedo, ele que tem uma extensa carreira na diplomacia, no Itamaraty desde 1983. Ele foi indicado ao cargo de diretor-geral da OMC em 2013, onde ficou até 2020. Nesse meio tempo aí, você pode imaginar tudo que ele testemunhou, né? Uma crescente rivalidade entre Estados Unidos e China, a fragmentação da economia global em diferentes blocos geopolíticos e, claro, a mais grave pandemia em um século. Depois disso, depois de ter saído da OMC, ele decidiu que era hora de voltar, de chegar ao setor privado e assumiu a diretoria de assuntos corporativos da PepsiCo. No ano passado, ele aceitou o convite do Gustavo Montesano para se tornar sócio sênior da Eve Capital, uma gestora voltada aí para canalizar recursos para a transição verde. E é sobre esse assunto que eu quero começar a nossa conversa, Roberto, é entender um pouco o que te motiva, né, a aceitar esse convite do Montesano, de chegar na Eve Capital, o que te atraiu a isso, qual é o propósito da Eve Capital, Roberto? Quando eu estava saindo da... Na verdade, quando eu estava pensando já em sair da PepsiCo, né? Já tinha feito tudo que eu tinha combinado, já tinha feito a minha parte, criado a função de assuntos corporativos, que era uma função que a PepsiCo não tinha. Eu já vinha pensando que meu próximo capítulo profissional, eu gostaria muito que ele desse seguimento às atividades que eu estou desenvolvendo na área de sustentabilidade. Sobretudo porque eu via que a estrutura, a economia mundial, né? Quando eu falo mundial, é mundial mesmo, global, né? Ela está em transição, ela está se reestruturando, é uma transformação estrutural. E essa transformação estrutural, em larga medida, além de inteligência artificial, além da revolução digital, tem a revolução do clima, né? E isso claramente teria um impacto muito forte nas atividades econômicas do século XXI, daqui para frente, né? E eu disse, bom, eu quero estar nesse processo, eu quero continuar nesse processo. Eu já tinha visto isso acontecendo na OMC, nos meus últimos anos de OMC, depois na PepsiCo, e eu queria continuar. E fiquei sabendo do projeto do Montesano, né, de criar a IVE, né, que é uma gestora de ativos voltada exclusivamente para temas de transição para a economia verde. Eu disse, poxa, que legal isso aí, e colocaram um amigo comum, nos colocou em contato, eu conversei muito com ele e chegamos à conclusão de que seria uma parceria muito complementar, né? Os dois tinham perfis que se complementavam de certa forma. Então eu disse, é por aqui que eu vou. Até porque, André, essa transformação estrutural, muita gente fala que para você atingir as metas da ONU lá de 2050, com zero, né, de emissões de carbono, net zero, que todo mundo fala, todos os especialistas, os economistas, os ambientalistas que fazem cálculos, estimam que essa transição vai custar no mundo investimentos, tanto não é custo necessariamente, é investimento, né? Da ordem de centenas de trilhões de dólares. Não tem governo que banque isso, os governos não vão bancar isso, os organismos internacionais não vão bancar isso, portanto, esses investimentos sairão, na sua expressiva maioria, do setor privado.
E o sistema financeiro precisa estar mobilizado para financiar, para ajudar no financiamento desses investimentos. E a IVE entra exatamente nesse processo, né, de captação de recursos e alocação dos recursos em investimentos que facilitam a transição para a economia verde. Eu achei que era uma tese que eu gostava, acredito, e estou disposto a dar o meu melhor para fazer com que isso aconteça. E basicamente, qual será a sua atuação lá na Eve Capital? Qual é, né, a sua atuação na Eve Capital? A Eve Capital, ela é uma gestora muito peculiar, porque ela é multidisciplinar. Normalmente as gestoras elas têm aquele perfil financeiro, né? São pessoas do mercado financeiro e tal. Então, o que a Eve tem? Ela tem vários parceiros com perfis que se complementam. Então, tem o perfil financeiro muito forte, pessoa de altíssima qualidade, começando pelo próprio Montesano, mas outros também, né, do mercado que conhecem muito bem, que trabalharam nessa área, que foram fundadores de gestoras importantes e que estão transitando para a nossa empresa. Mas temos também pessoas que são especialistas em meio ambiente, em políticas públicas ambientais. Pessoas como eu, que são especialistas em relações internacionais, no comércio internacional, em regulamentação internacional. Por quê? Por que que isso é importante? Porque uma boa parte desses investimentos e dessa transformação vai acontecer em resposta a políticas públicas, porque o mundo não vai fazer esses investimentos todos pela bondade do coração, por acreditar que o clima é importante, que o meio ambiente precisa ser preservado. É claro que eu gostaria muito que isso estivesse na mentalidade de todos, mas não está, né? Então, é importante que as políticas públicas levem o setor privado, os empreendedores, a agirem dentro desses parâmetros. Então, nós precisamos responder a isso e conhecer essas tendências, saber para onde as políticas públicas irão, para você poder se antecipar a elas, né? Eu acho que eu posso ajudar muito nisso, né? Conhecendo políticas públicas, conhecendo relações internacionais, conhecendo as tendências e conhecendo o que os países podem e não podem fazer, né? Sim, Fala sim. assim, muita coisa, tal país vai fazer isso, vai fazer aquilo. Muitas vezes eu digo, ó, não vai não. Não vai fazer, porque na hora que começar a fazer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então você já vai ajustando e calibrando as suas ações para esse cenário que você enxerga, né? Eu pela minha própria, pelo meu próprio perfil profissional e pela minha experiência profissional, acho que contribuem muito em enxergar esses cenários plausíveis para o mundo e para os diversos países no futuro mais imediato e de médio prazo. E dentro desse contexto aí de políticas públicas que você cita, uma das questões que muitos dos, digamos, detratores desse setor citam é uma certa incerteza no sentido de que muitas vezes as políticas domésticas de cada país para esse sentido da transição verde, elas não apenas, né, não conversam, mas muitas vezes elas são divergentes, elas caminham para lados opostos. E isso criaria aí uma incerteza, um ambiente de incerteza para quem tem interesse em investir nessa questão do ESG, né, da transição climática. Como você enxerga isso? Acho que é um dos grandes desafios do mundo atual. Por quê? Quando a gente fala de mudanças estruturais na economia global, uma forma de você minimizar os atritos, minimizar as, as, as contradições em termos de políticas, é você ter coordenação internacional. É você ter os países se falando, chegando a acordos sobre o que precisa ser feito, estabelecendo parâmetros de conduta. Mas o que que acontece? Nós estamos vivendo num mundo extremamente fragmentado, aonde os organismos internacionais não estão funcionando a contento. A ONU ela está absolutamente paralisada pela geopolítica global. É muito difícil você avançar com qualquer consenso, mesmo coisas importantíssimas como o clima. Você tem a Convenção do Clima, você tem as COPs, né, que estão acontecendo. Mesmo ali você vê o avanço, a gente gosta de falar em diplomacia às vezes, com velocidade glacial, né? Quer dizer, você avança centímetros por ano ou por década. É muito pouco.
Nós não podemos esperar pelo sistema multilateral. E os outros órgãos, como a própria OMC, ou eles estão paralisados por questões de contradições e atritos entre os membros, ou eles não são inclusivos suficientes, como é o caso da OCDE, que até funciona direitinho, mas a China não está lá dentro, a Índia não está lá dentro, o Brasil ainda não está lá dentro. E outros países importantes do mundo em desenvolvimento não estão lá dentro. Então, ou você tem uma paralisia pelo organismo ser quando ele é representativo, mas ele não é dinâmico, ou quando ele consegue ter algum dinamismo, ele não é representativo o suficiente. Então, é uma dificuldade que nós estamos vivendo hoje, e a maneira de você justamente conseguir o que você disse, que é ter uma certa coerência em termos de políticas públicas internacionais, isso se torna um desafio enorme nesse mundo que não tem esses foros de discussão atuando de maneira eficaz. Muitas vezes a paralisia desses órgãos que você citou, né, desses órgãos multilaterais, elas ocorrem por razões que são distintas, muitas vezes, da questão climática. No caso, por exemplo, aí da OMC, por exemplo, não é exatamente a discussão climática que paralisou a OMC. Você enxerga aí a possibilidade, por exemplo, de a gente ter, de que a comunidade internacional comece a separar esses assuntos, por exemplo, das tensões geopolíticas e tal, de entender que, olha, a gente precisa conversar sobre o meio ambiente e isso daí a gente deixa as nossas outras divergências de lado um pouco, vamos conversar sobre isso. Isso é um movimento que pode acontecer? Você é otimista nesse sentido? Não. Não. Não, não sou muito otimista nesse sentido. Eu acho que são temas de impacto gigantesco, que tocam em todos os segmentos de uma economia. A transição para a economia verde não se dá apenas, por exemplo, no setor energético, né? Ela se dá em todos os setores da economia, né? De uma forma horizontal. E isso não pode acontecer em um país ou dois países, isso tem que acontecer no mundo inteiro, senão não vai ter, não vamos ter um resultado suficientemente capaz de nos levar à meta que nós nos comprometemos, né, do net zero até 2050. O que eu acho que pode acontecer é você ter grupos de países que tenham uma certa coerência ou similaridade nas suas políticas ou nas suas intenções, e esses grupos comecem a se falar, formando núcleos de coordenação que não vão ser inclusivos, não vão ter todos ali dentro, vão ter, mas podem ter alguns. Fala-se muito dos clubes, né? Já se fala do Clube do Carbono, por exemplo. Alguns falam do Clube do Carbono, outros falam do Clube Verde, cada um dá um nome, mas sempre um clube, né? Ou seja, você teria um grupo de países importantes, relevantes, e ali você sempre terá Estados Unidos, União Europeia, Japão, o G7 de uma maneira, e talvez alguns países em desenvolvimento, os emergentes, como a gente fala, que possam estar dispostos a contribuir nessa conversa, até porque não é uma boa ficar de fora, né, desse clube, né? Por mais que você tenha diferenças quanto ao que está sendo falado lá dentro, você ficar de fora torcendo para não sair um resultado muito ruim é muito pior que você estar lá dentro, ainda que com limitações sobre o que você pode fazer, quanto que você pode levar o resultado para um lado ou para o outro, mas é melhor estar lá dentro. E eu acho que esses clubes vão acontecer, já estão, de uma certa maneira, até de forma informal, começando a se falar, os países, e eu acho que essa dinâmica vai ganhar velocidade daqui a pouco. É, Acho, tenho boa confiança de que o Brasil, se fizer as coisas direitinho, vai estar dentro dessas conversas. É que o Brasil tem uma situação bem única no contexto global, de que, por exemplo, a gente está dentro do BRICS, de um lado, mas também quando o assunto é meio ambiente, a gente conversa bastante com os Estados Unidos, né? O Brasil ele tem essa possibilidade, essa capacidade de se tornar uma Eu, ponte nessas discussões. eu acho que o Brasil,
tem muito a contribuir para essa discussão, pelo próprio tamanho do país, em termos de sustentabilidade. Toda vez que se fala de essas metas de descarbonização do planeta, etc., o Brasil sempre entra na conversa, muitas vezes com um holofote ruim, né? Por exemplo, desmatamento, né? E o fato de que isso emite carbono. Mas se ignora muito também a contribuição positiva que o país pode trazer. Está trazendo para essa discussão. Por exemplo, o Brasil tem uma matriz energética, não, ou vamos dizer, as fontes de energia elétrica no Brasil, elas seja talvez a matriz mais limpa do mundo. Nós temos, depende das chuvas, depende dos reservatórios, mas em determinados momentos nós atingimos 95%, 96% de energia renovável na nossa rede elétrica. Isso Sim. é extraordinário. Tem os países na Europa lutam para chegar a 15, 20. Nós estamos em 96, é quase 100%. É um dado extraordinário. Um exemplo assim, né? Nós temos muito que progredir ainda na matriz energética como um todo. Por exemplo, transporte, nós ainda queimamos muito óleo diesel, queimamos muito combustível fóssil. Podemos melhorar muito na matriz energética quando entramos, por exemplo, com a área de transportes, quando está lá dentro essa área de transporte. Mas, de uma maneira geral, o Brasil pode contribuir muito, sem falar de agricultura. As pessoas falam de agricultura e pensam no Brasil, a agricultura provoca desmatamento. A agricultura é a salvação da mudança climática, porque que setor na economia tem a capacidade de sequestrar carbono? É só a agricultura, nenhum outro tem. Você pode até estão desenvolvendo tecnologias caríssimas para você conseguir captar o carbono na saída das emissões, né? O capture and store, né? Você Sim. captura e armazena. Muitas dessas tecnologias se limitam apenas a evitar a emissão do carbono. Muito poucas delas conseguem capturar. Muita escala. Na agricultura, você consegue capturar agricultura regenerativa, que é uma tecnologia que nós podemos desenvolver, estamos desenvolvendo no Brasil, ainda pode crescer muito, né? É uma agricultura que tem capacidade de absorver carbono em alta escala, e que é uma contribuição que poucos setores no globo são capazes de dar. Então, o Brasil pode participar disso, e não apenas do ponto de vista político, de ser ponte, de ser coisa de diálogo. Se puder, ótimo, mas não deve ser aí que deve estar o nosso foco. O foco do Brasil é contribuir economicamente, com tecnologias, com a escala que ele tem na absorção do carbono e na limpeza da economia do país e, consequentemente, do planeta. O Brasil, né, em particular o agronegócio, reclama muito de que geralmente essas discussões sobre clima e meio ambiente, no contexto do comércio global, elas entram numa área de protecionismo, né? Elas acabam virando subterfúgio para aumento do protecionismo. O senhor enxerga isso como até que ponto isso é válido, né, essa reclamação? É uma reclamação muito válida. É uma reclamação muito válida. E eu não chegaria ao ponto de eu já ouvi algumas pessoas dizerem, não, isso tudo é protecionismo. Também não é assim. Não é Puro, que né? protecionismo, não é assim. Muito disso é legítimo, são políticas legítimas mesmo, são pressões da própria sociedade civil, né? Você pode concordar, você pode discordar, você pode fazer o que você quiser, mas é uma realidade. Em vários países, a própria sociedade civil está pedindo essas políticas públicas. Aí o que acontece? O lobby protecionista, ele é espertíssimo, né? Eu lido com isso a vida inteira, né? Lido com o lobby protecionista desde que eu entrei na minha carreira. E eles esperam toda oportunidade, estão com as antenas ligadíssimas, né? Então, aparecer uma oportunidade de conseguir uma proteção, claro, o setor, a indústria, as companhias vão pedir, olha, tá vendo? Eu falei, tá vendo? Esses caras estão se aproveitando. Vamos impedir que eles entrem aqui, que é porque é concorrência desleal, o que quer que seja, né? Então, o discurso protecionista, ele se camufla com muito mais facilidade quando tem uma causa legítima, né? E o meio ambiente, evidentemente, é uma causa legítima.
Como tem outras, como, por exemplo, direitos humanos. Quantas vezes você vê medidas protecionistas sendo adotadas com o manto dos direitos humanos ou com o manto de saúde pública, né? Ah, esse produto pode vir a provocar um problema de saúde no meu país se ele for usado de determinada maneira, né? Então já vamos proibir a importação. Não é assim, né? Não é assim. Esses exageros existem, são fruto de pressões protecionistas, e essas pressões protecionistas ganham espaço e se escondem melhor, vêm melhor camufladas, quando elas vêm revestidas da causa legítima, por exemplo, das mudanças climáticas, do combate à mudança climática. Eu quero encerrar nossa conversa falando um pouco sobre o OMC, que está paralisada, né? Em particular, o órgão de apelações está paralisado desde 2019, quando o então presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, bloqueou a indicação de juízes lá, muito por conta de uma reclamação antiga dos americanos de que existiria algum tipo de favorecimento, por exemplo, a países como China. Nesse meio do caminho, a gente teve praticamente todo o mandato do presidente Biden, do sucessor dele, e a OMC segue paralisada, né? Quais são as perspectivas que você enxerga nisso, considerando que a gente está num contexto de eleições lá nos Estados Unidos? Eu acho que um progresso na área de solução de controvérsias da OMC, ele não vai acontecer de forma muito fácil nem rápida. Eu mesmo tive a oportunidade de conversar com o presidente Trump. Eu tive com ele em Davos no meu último ano de mandato. Eu já estava já estava pensando em sair e tal. Tive uma conversa com ele em Davos. Foi uma conversa que começou muito difícil, né? Ele reclamando muito da OMC, que a OMC dava cobertura para a China, essas coisas, não sei o quê. Mas à medida em que eu fui conversando, explicando para ele as coisas, a conversa terminou até relativamente bem. E ele me convidou para ir a Washington, para ir lá conversar com ele, para a gente bater um papo e ver como é que a gente avançava, que era uma abertura que ele nunca tinha dado, né? E a conversa, a primeira conversa que eu tive com ele, na verdade, única, né? Porque depois veio o processo de impeachment dele, que não prosperou, depois vieram as eleições, ele saiu, né? Os dois Mas, saíram, né? então, bom, a realidade é que essa não. Ele foi, vamos dizer assim, a gota d'água. Ele foi o que paralisou efetivamente o sistema. Mas essa reclamação, como você mesmo disse, André, ela já vinha. Ela já vinha há muito tempo que os americanos reclamavam do órgão de apelação, dizendo que o órgão de apelação estava extrapolando na sua capacidade, na sua função, que ele estava legislando em nome dos membros, e não era para isso que ele tinha sido criado. E o sistema judiciário, a gente sabe muito bem, né? Ele pode ter essa função de legislar, né? Sobretudo quando ele tem súmulas vinculantes, que não era o caso da OMC, mas na prática foi desenvolvendo assim. Então, quando o órgão de apelação decidia uma coisa, aquilo virava lei, né? Basicamente. E os americanos não gostavam nada disso. Então, eu não acho que o retorno à normalidade do mecanismo de solução de controvérsias da OMC se dará da forma como o sistema operava antes de tudo isso acontecer. Eu não acho que basta dizer, entrou um governo agora democrata, mais favorável, não sei o quê, vai voltar ao normal, né? Vai voltar à normalidade. Não acho que isso vai acontecer. Quando Biden assumiu, muita gente disse isso. O Trump foi embora, agora vai voltar à normalidade. Eu falei, olha, espera para ver, porque eu acho que não vai voltar, não. E não Sim, voltou. E não sim. voltou. Eu acho que vai se demandar uma reforma ali, Uhum. reforma que demandará uma negociação muito difícil entre os governos, que vai levar eu acho, a um novo mecanismo de solução de controvérsias em algum momento, é, e será um esforço muito difícil. Entretanto, nesse meio do caminho, não vamos esquecer que a União Europeia, Brasil, Canadá, Austrália, Singapura, vários outros países criaram um mecanismo paralelo de solução de controvérsias, que um pouco que substitui o órgão de apelação e o mecanismo tradicional da OMC, enquanto há a paralisia do mecanismo tradicional formal. Mas nem todos os membros são signatários desse acordo, são uns 50 e poucos membros, e alguns importantes não estão. Os Estados Unidos claramente não está, motivos óbvios. A Índia também não está.
Mas outros grandes estão. Eu falei vários deles, a China está dentro, o Japão está dentro, o Brasil está dentro, a Austrália está dentro, Nova Zelândia está dentro, o Canadá está dentro, todos os membros da União Europeia, os 27 países da União Europeia estão dentro. Então, há maneiras de se contornar essa situação de maneira imperfeita, mas tem como, sei lá, botar um band-aid ali, né, para ajudar um pouco. Esse foi Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio e sócio sênior da Eve Capital. Muito obrigado, Roberto Azevedo, pelo seu tempo aqui. Foi uma conversa muito produtiva. Muito obrigado. Eu que agradeço, André. Muito obrigado uma vez mais pelo convite e pela oportunidade. Um abraço grande. E até a próxima. Não se esquece de nos seguir nas redes sociais, @Agência Estado. Eu volto numa próxima. Tchau, tchau.